Olá, uma boa noite para você. A gente falou bastante aqui no Economia e Negócio sobre abrir um negócio próprio, que é um verdadeiro sonho da maioria dos brasileiros. Só que muitos vêm para mim, peraí, mas eu não tenho todo esse dinheiro que normalmente me é requerido. Acontece que você, hoje, vai tomar conhecimento de um ramo de negócio que está crescendo cada vez mais. É a opção de um negócio independente e barato e um valor muito menor do que você pode imaginar. Franquias, sim, mas muitas delas pequenininhas, menores. Uma alternativa é a chamada microfranquia, que não para de crescer no Brasil. Esta é a tendência e é a forma que a gente vai ver para que muitas pessoas alcancem seu sonho. Mas mais do que isso, para que a economia cresça cada vez mais. E é tudo isso que eu vou conversar com o meu convidado de hoje, o Arthur José Hipólito, sócio-diretor do Grupo Zion. Essas microfranquias que ele detém vão desde cuidadores de idosos, serviços de jardinagem, cursos de idiomas e muitas outras. Se você participa do programa, quer saber mais detalhes, manda seu e-mail, seu comentário, sua dúvida para o endereço que aparece aí no seu vídeo. E lá você também encontra arquivo de todas as nossas entrevistas de programas anteriores. Visita a gente e entenda da microfranquia. Vamos falar primeiro dessa amplitude? Seus negócios, que eu também fui olhar no teu site, tem tanta bandeirinha que eu fiquei tonta. Vai de quê a quê? Conta-me todos eles e os que mais estão tendo sucesso. Nós temos 7 operações de microfranquias, Fátima. Temos operações na área de cuidadores de idosos, operações na área de manutenção predial, reforço escolar, na área de jardinagem, fotodepilação em domicílio e também na área de... até eu já esqueci, né, Fátima? São tantas, porque são assim tantas mesmo, opções, são tantas mas as opções. mais importantes hoje, que são nossos carros-chefes, são operações que já estão na fase de consolidação, porque tem uma diferença entre as que nós iniciamos e aquelas que estão já consolidadas. São franquias na área de cuidadores de idosos, franquias na área de manutenção predial e de reforço escolar. Realmente são franquias muito fortes. Vamos falar de cada uma dessas e, obviamente, hoje já utilizo um dos serviços, porque é isso, as pessoas estão ficando mais velhas, as pessoas trabalham, não tem com quem deixar, as famílias não têm mais aquela mulher que ficava em casa cuidando do pai, ou do avô, até do marido da família, então cresce muito esse mercado. Como é que você profissionaliza esse mercado? Como é que você torna isso uma franquia? Esse é um grande desafio, porque, na verdade, quando você precisa de um cuidador de idoso no Brasil, você sempre tem que buscar uma pessoa que alguém te indicou, mas que você não tem certeza nenhuma de onde ela vem, quem a treinou, quem vai supervisionar esta pessoa. Então, o treinador, o cuidador de idoso, ele é treinado através de entidades da sua cidade e o nosso franqueado procura selecionar essas pessoas. Uma vez selecionado, nós continuamos treinando gradativamente, praticamente todos os meses, com cursos à distância e cursos presenciais, de forma a fortalecer a sua capacitação. Então, o nosso franqueado tem sempre essa missão. Porque não é só a noção de enfermagem, desde a noção de higiene, enfim, como cuidar. Se cuida do idoso, às vezes cuida da casa, né, de ter que administrar. Esse é um aspecto importante, porque nem sempre o cuidador ele precisa ser um enfermeiro chamado padrão, aquele que fez uma faculdade. É muito importante que ele seja capacitado para isso. A própria regulamentação do Ministério do Trabalho diz que ele não precisa ser um enfermeiro, embora a maioria dos nossos funcionários são auxiliares de enfermagem ou técnicos de enfermagem. Você disse que esse já é um segmento dentro da tua microfranquia que está consolidado, né? Quantas são, como é que você viu a chance de crescimento e o que precisa para este? Depois a gente vai falar das outras. Olha, hoje nós já somos em 135 unidades no Brasil, praticamente de Porto Alegre até Manaus, Belém. São unidades que estão em fase de crescimento e são unidades que estão se fortalecendo a cada dia. Por quê? Por causa dessa realidade. Nosso cliente, na verdade, é a mulher. Antigamente, quem cuidava do idoso sempre era uma filha que ficava para titia, né? Não é verdade? É verdade, é pura verdade. Ou que enviuvava cedo, porque os casais tinham muitos filhos. Hoje, as famílias têm um filho e esta mulher não existe mais. Então, é necessário que outras organizações apareçam para cuidar de todos nós. E nós que estamos virando um país da terceira idade, né, Fátima? É verdade. Então, são 135 135 unidades.
O que precisa ser... E qual a meta de projeção para crescimento? De quantas mais? Quantas? Nós acreditamos que terminaremos o ano com cerca de 200 unidades no Brasil da Cuidadores de Idosos da Home Angels. A pessoa que tem interesse, ela tem que, em primeiro lugar, se identificar com essa causa. Porque é muito importante, quando a gente fala de microfranquia, que nem sempre aquilo que é bom para o seu vizinho é bom para você. Claro. Porque você tem que saber lidar com esse idoso, lidar com a dor, lidar também com a sua... Com a possível perda. Com a possível perda, Uhum. não é? Com a possível perda que vai acontecer. Enfim, é um trabalho de pessoas direcionadas, de pessoas do bem, que encontram nessa atividade uma forma de realização profissional. Então, a pessoa que gosta dessa área, ela nos procura, ela passa por todo um treinamento, uma capacitação na nossa sede e depois nós damos a sequência do suporte operacional necessário para ela ter um negócio de sucesso. Normalmente, isso custa quanto? Hoje, uma operação da Home Angels custa R$ 25 mil de investimento. Quer dizer, é um valor bem acessível, bem dentro do padrão das microfranquias brasileiras. O Home Angels, o nome é ótimo, né? É um anjo, né? Ele é um anjo mesmo, né? Para cuidar da casa e cuidar do idoso. Ele tende a ter esse formato que você fez, por exemplo, a pessoa que supervisiona, né? A chefe dos Home Angels, Sim. e normalmente quantas? Porque eu acho que deve ter, para ter um ponto de equilíbrio, tem que ter no mínimo... sei lá, 10 idosos e 50 pessoas cuidando, como é que é? Normalmente, a maioria dos nossos clientes são pessoas que procuram um cuidador 30 dias por mês, 24 horas por dia. Isso requer, no mínimo, 3 pessoas para cuidar em revezamento. Tá. Normalmente, um cliente, um franqueado, consegue, a partir do seu terceiro cliente, já ter seu ponto de equilíbrio de todas as suas receitas e despesas, porque ele não precisa ter um ponto comercial. Para administrar também esse negócio. Pode estar administrando sua própria casa. De novo, o home office está aqui. Exatamente. Funciona. Através de um home office, ele consegue administrar a Home Angels. Ele, a partir de 2 ou 3 clientes, já consegue pagar as suas contas iniciais. Enfim, com 5 a 10 clientes, ele já tem condições de levar aí de 8 a 10 mil reais para casa, num trabalho honesto e num trabalho que todos nós precisamos, que é importante, né, Fátima? Exatamente. Quando você pega essa ponta, e eu estou falando, fazendo essa série de perguntas, porque a gente vê o crescimento, as pessoas ficam assim, mas espera aí. Outro dia até pelo Facebook veio uma observação negativa de uma das entrevistas, porque Fátima, você conduziu a entrevista e não viu que o cara está explorando alguém. Então vamos pegar este ponto do Home Angels. Você é o master franqueado. O dono da franquia, você está dizendo que num curto prazo pode ganhar entre 8 a 10. E com 3 clientes, ele já... 3 clientes, normalmente ele vai ter 3, 6, 9 pessoas, é isso, sob a supervisão dele, e que ele já tem o ponto de equilíbrio. E quem trabalha com ele? E esse, de fato, o anjo que vai lá cuidar do velho, não está sendo... prejudicado nessa história? Eu acho que esse é o aspecto mais importante, porque a maioria dos negócios hoje que estão se desenvolvendo no Brasil, como microfranquias, são negócios que nós estamos transformando de informais para formais. A área de cuidadores de idosos sempre foi assim, era uma área totalmente informal, conduzida por pessoas sem formação, sem capacitação. Hoje, essas pessoas são todas registradas como cuidadores de idosos, são funcionários registrados, que recebem o seu salário, recebem as suas horas extras, aqueles que trabalham de noite recebem um adicional de insalubridade, enfim, todos os requisitos da formalização de um negócio e do mercado de trabalho estão à disposição desse profissional. Perfeito. Vamos falar dos outros, apesar de ser uma área tão com um crescimento que a gente vê exponencial, porque estamos sim ficando mais velhos, graças a Deus. E eu quero um anjo para cuidar de mim na minha velhice, porque ninguém precisa se preocupar comigo. Mas a gente vai falar de outros segmentos logo depois de um rápido intervalo. De volta com Economia e Negócios, mostrando para você, junto com o Arthur Hipólito, sócio-diretor do Grupo Zion, as oportunidades de negócio. Já falamos bastante, Arthur, no bloco anterior de um negócio seu extremamente consolidado, que é o Home Angels, os cuidadores de idosos. Qual é o outro segmento que você está assim? Esse vai deslanchar também. Esse que foi um dos nossos pioneiros, que é a Tutores, que é o reforço escolar para crianças com dificuldade de aprendizagem. Você é professor particular, é isso, mais ou menos. Na verdade, um professor particular com um pouco mais de comprometimento com a nossa causa de paz. Porque nosso cliente, na verdade, em primeiro lugar, é a mulher, Fátima. Essa mulher que sai de casa às 7 horas da manhã, que ela chega em casa às 8 horas da noite, ela imagina que ela vai chegar em casa e vai cuidar do seu marido, do seu filho, e tem lá um bilhete.
Joãozinho não fez a lição de casa. Você quer Amanhã... estrangular o Joãozinho, que não pode, a escola, a empregada, etc. E amanhã tem prova da página 80 à página 150 e você está convidada para uma reunião às 15 horas para tratar desse assunto. Normalmente a nossa cliente, ela estava chegando em casa pensando que ela iria fazer um jantar para o seu marido e eu te pergunto, vai ter jantar depois desse bilhete? Ou ela podia estar pensando que o marido já se estava em casa, já podia ter providenciado jantar para ela também. Exatamente. Mas não, a mãe já vai ficar histérica. A mãe vai ficar histérica e aí o que nós vamos ter dentro dessa família? O casal brigando por um problema que não tem solução no curto prazo. Por quê? Porque quando você tem uma criança com dificuldade de aprendizagem, você vai ter estresse na sua casa todos os dias. Resultado, não basta simplesmente essa criança tomar um remédio, que às vezes é importante, se você não tiver a condução desse processo, para que o ensino possa ocorrer de uma forma natural. Não, vou aproveitar, peraí, já fazer o parênteses do remédio. Não basta não, de preferência não tome, vou parar, inclusive aí pode ter os meus outros programas que eu amo, estilo saúde daqui para discutir mais essa questão. Eu não aguento mais mãe dando remedinho para o filho entrar dentro da normalidade ou da quadradice. Deixa ser criativo, deixa ser hiperativo, deixa ser um pouquinho mais lerdo e lento se ele quer. Então, a parte do remédio, ele precisa de um tutor, ele precisa de alguém olhando por ele, fazendo a lição com ele. É Se isso? nós olharmos para o passado, quem sempre cuidou da educação dentro do ambiente familiar foi a mulher. Só que essa mulher hoje, esse núcleo familiar hoje é diferente, as nossas famílias são diferentes. Então é preciso que alguém ajude essa mulher. Ajude de que forma? Ajudando a cuidar do filho dela. Porque de cada 10 crianças que nos procuram, 8 têm dificuldades meramente situacionais. Não são crianças que têm dislexia, hiperatividade, déficit de atenção. São crianças que precisam ser supervisionadas, que precisam ter alguém ao seu lado que as acompanhe. Pelo menos por um período, às vezes não sempre. Exatamente, mas até o tutor faz isso dentro de 6 meses, às vezes 1 ano, depois essa criança se liberta e ela segue a sua vida normalmente. Então é um trabalho do bem, é um trabalho que deixa as famílias tranquilas e salva muito casamento. O mais importante. O que significa isso em termos de franquia? Quer dizer, o cara tem que ter o quê? Um espaço, ou nem precisa, também pode ser home office? Também pode ser home office. Não é a necessidade de você ter um ponto comercial para gerir uma franquia da Tutores, porque você vai ser preparado para selecionar os seus professores, treinar os seus professores com a metodologia da Tutores, de forma que eles possam acolher esse jovem. Eu acho que a grande palavra é acolher. Não simplesmente dar uma aula de trigonometria ou de equações e virar as costas para esse jovem. Porque E às vezes pega o livro, ou abre na internet, ou até orientar o modo de operar, né? E principalmente orientá-lo sobre as formas que ele tem para estudar, como administrar o tempo. Sabe aqueles assuntos que às vezes nós pais não estamos tratando e nem a escola está tratando, porque um está esperando que o outro trate. Aquele conflito inerente da educação, e nós fazemos exatamente esse ponto. Nós interagimos com esse jovem para dar a ele um momento de supervisão, um momento de coach, um momento de alguém que está ali, todo do seu lado, estamos juntos, que nós vamos vencer essa etapa da sua vida. Quantos tutores hoje, quantos você já tem? Hoje a Tutores são 125 unidades no Brasil, também distribuídos em todo o país. É uma rede que vem crescendo, da ordem de 7, 8 novas franquias todos os meses, cresce bem pé no chão, porque é um trabalho muito direcionado, que as pessoas precisam compreender a grandeza desse mercado. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 6 milhões de americanos fazem tutoria. Verdade, 6 milhões. É uma indústria que movimenta nos Estados Unidos 4 bilhões de dólares. E no Brasil, nós somos a única franquia de tutoria no Brasil. Por quê? Porque o Brasil está chegando a este ponto de compreender que a mulher sozinha não vai dar conta. Não dá para ela ser mãe, esposa, dona de casa, empresária e ter um filho com dificuldade de aprendizagem e achar que alguém não vai poder ajudá-la, né? É esse o ponto importante que nós trabalhamos. É absolutamente impossível. Nesse caso, 125, qual é a tua perspectiva de expansão? Você falou devagar, porque você está com mais cautela, é Não, isso? nós queremos crescer com profissionais que não são necessariamente só profissionais de educação. A maioria dos nossos franqueados são psicopedagogos, são fonoaudiólogos, são profissionais que já pensam a educação como um passo a mais, um passo de integração com a família. Então, nós estamos crescendo, nós acreditamos que vamos chegar a 160, 170 unidades até o final do ano, mas uma rede que já entra no seu 3º ano de operação, uma operação mais consolidada, também de baixo investimento, com R$25 mil, a pessoa consegue ter o seu próprio negócio. E o mais importante,
também com baixíssimo risco, né? Porque a partir do momento que você não tem ponto comercial, que você não tem aluguel, IPTU, que você não tem luz, água, serviços de banheiros, enfim, você tem uma série de custos no ponto comercial. Claro. E isso a gente já começa dando essa opção ao franqueado de se libertar desses custos, que ajuda muito para quem tem um pequeno negócio. E você disse no caso dos cuidadores que o ponto de equilíbrio com 3 já conseguia 9 pessoas trabalhando. Do tutores, você imagina como? Olha, normalmente a partir de 4 a 5 alunos, ele já consegue esse ponto de equilíbrio dentro da operação dele. Dos seus 125 atuais, já tem alguns que tem tendido a ser. Não, peraí, eu mesmo dou conta do meu grupo ou não? É cabeça de empresário que já está contratando mesmo professores? Não, a maioria deles tem que contratar as pessoas, porque o papel do franqueado é de supervisionar, é de treinar, é de negociar com o seu cliente, enfim, de coordenar o seu grupo. Quando eu tenho um franqueado que ele começa e quer dar as aulas, eu sempre digo para eles, todo mundo vai querer ter as aulas com você, porque você é o dono, claro, você provavelmente deve fazer melhor do que os seus funcionários. Então, nós orientamos, não, você tem que treinar as pessoas. Então, hoje, praticamente, nós não temos nenhum franqueado que seja ele próprio a pessoa a dar as aulas. A dar as aulas. Vamos falar das outras? Vamos. Ainda tem um monte, são 7, nós só falamos de 2, portanto, mais 5 oportunidades de negócio para você. A gente volta já, já. Estamos de volta com a Economia e Negócio, mostrando tantas oportunidades de negócio para você. Com R$25 mil, a gente já mostrou, através dessa conversa com o Arthur Hipólito, sócio-diretor do Grupo Zaion, que você pode abrir um negócio de cuidadores de idosos, de tutores que vão orientar as crianças na educação e no ensino. E o que mais que você tem a oferecer quando entrar no seu site? O cara fala, peraí, deixa eu ver o que eu vou investir. Nós temos a franquia pioneira no Brasil na área de manutenção predial, que é a Doutor Faz Tudo. Manutenção predial faz faxina, limpeza do vidro, é isso? Não, segurança? nós fazemos mais serviços de manutenção de imóveis, no que diz respeito a pequenos consertos, pequenas reformas, tudo que normalmente no dia a dia a gente tem problemas nas nossas casas e apartamentos. É uma área que também, franco desenvolvimento no Brasil, haja vista a necessidade de manutenção constante que nós temos nas nossas casas e da falta desse profissional no mercado, né? E, então, essa mais uma também, que valor para eu abrir? Hoje também, R$25 mil de investimento, você consegue abrir uma franquia da Doutor Faz Tudo em todo o país. Concorrente, o doutor resolve, né? Que a gente sim, já fez aqui. Sim. Mas, enfim, concorrência é bom. Não quero que vocês, nenhum dos dois domine muito, porque assim a gente tem muita opção. O que mais que você tem? Nós temos a Doutor Jardim, que é a primeira franquia brasileira de cuidadores de jardins e piscinas. E esse é um aspecto importante, porque nós temos muitas casas que crescem a cada dia de condomínios horizontais e cuidar de jardim, venhamos e convenhamos, não é fácil, né? Quando você chega na sua casa no final de semana, seu jardim está todo com as plantinhas todas tortas, a sua piscina está suja, dá vontade de chegar em casa e voltar e ir para um hotel. Então, o Doutor Jardim vem para resolver essa questão dos condomínios horizontais, de dar qualidade de vida para aquelas pessoas que querem ter um jardim e uma piscina bem cuidada, né? 25 mil também? 25 mil também, tá? A média é essa? Todas as nossas franquias são investimentos de 25 mil. A partir de, né? É no máximo 25 mil reais, porque dependendo do perfil da cidade, começa o investimento com 15 mil, pode ser 17.500, 20 mil. Nós temos aí uma escalinha que funciona de acordo com o perfil da cidade, de acordo com a quantidade de habitantes daquele território. Uma outra opção nossa que nós temos também muito bacana, Fátima, é a Home Depil. As pessoas querem hoje fazer a depilação no ambiente da sua casa. É um trabalho que cresce muito no Brasil. Nós sabemos que a mulher brasileira, especialmente, gosta de fazer depilação e os homens hoje também querem fazer depilação. Só que é um trabalho personalizado, é um trabalho que você marca a hora e o nosso franqueado, a sua funcionária estará lá para te atender. Essa é uma área também que começa com 15 mil e vai até 25 mil reais para você ter uma franquia da Home Nesse Depil. caso, aí você tem, diferente de todos os outros, você tem que ter material também. É um material específico, cada franqueado pode escolher o que utilizar. Nós usamos uma máquina israelense, que é uma máquina portátil, que permite essa mobilidade do franqueado. A maioria dos nossos concorrentes usam máquinas muito pesadas, que você não consegue transportar. Então, mas nesse caso já está dentro do valor embutido a primeira máquina. A primeira máquina já está dentro do valor. E é uma máquina que, inclusive, tem registro da Anvisa, que já está regular no Brasil, portanto, as pessoas que
eles forem nossos franqueados, ninguém vai ter problema com a Anvisa, porque é uma máquina registrada, aprovada pela Anvisa para uso de fotodepilação. Então, é muito bacana isso. Tá. Só uma última pergunta. De todas essas, você aposta mais em alguma como crescimento? Eu aposto em 3 marcas, já que em 3, não 3, eu diria 4 marcas, que realmente vão crescer muito. Que é a Home Angels, que é cuidadora de idosos, a Doutor Faz Tudo, que é manutenção predial, a Tutores, que é reforço escolar, e a fotodepilação também, que vai crescer muito. Na área de jardinagem, nós estamos desenvolvendo isso no Brasil, porque a nossa cultura é de pessoas muito menos qualificadas para cuidar das nossas casas. É uma área que nós estamos investindo porque acreditamos que no futuro bem próximo isso será necessário. E para te dar mais informação, Fátima, nós também temos a Amigo Computador, que é manutenção de computadores, né? E a Fale Globes, que é uma franquia de ensino de idiomas, uma metodologia criada pelo Jean-Pierre, que é o vice-presidente da IBM, que está crescendo muito na Europa, muito na Ásia, com 1.500 palavras para você aprender a falar inglês. Nossa, que fantástico. Ou seja, não dá para o meu telespectador dizer, eu não achei aí o meu negócio. Super obrigada pela sua participação. Obrigada a você que esteve nos acompanhando. Você sabe, Economia e Negócio tem encontro marcado com você toda segunda, quarta e sexta às 11 da noite aqui na Record News, mas a qualquer momento no r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.